Quando ele abriu a porta do quarto, viu algo que desmontou 15 anos de desconfiança. Por trás da fresta da porta, Eduardo Albuquerque, empresário milionário de Belo Horizonte, observava em silêncio. Sobre a cômoda do quarto, $18.000 em espécie, o velho teste que ele aplicava há mais de uma década. Todos os funcionários que passaram por ali tinham falhado. Todos. Mas naquela manhã, a nova funcionária, Lívia Moura, entrou devagar, segurando o borrifador com mãos simples e firmes. Ao ver o dinheiro, deixou o frasco cair no chão assustada. Eduardo prendeu a respiração. Esperava o de sempre, o sumiço das notas, a decepção habitual. Só que não. Com uma calma reverente, Lívia ajeitou cada maço, conferiu valor por valor e anotou em um papel 18.000 baus encontrados na cômoda. Depois fechou os olhos e sussurrou baixinho, como quem conversa com o próprio coração. Obrigada, meu Deus, pelo trabalho honesto. Me ajuda a fazer sempre o que é certo. Eduardo sentiu o chão escapar sob seus pés. Pela primeira vez, alguém quebrava o ciclo de traições que ele mesmo havia criado. Nos dias seguintes, ele testou de novo. Uma carteira com $500, outro bilhete, outra prova de integridade. Nenhuma hesitação. E foi ali, naquela mansão silenciosa da Zona Sul, que Eduardo percebeu que não era o mundo que estava podre, era o filtro pelo qual ele via as pessoas. Lívia, com sua honestidade quase teimosa, abriu uma fresta de luz onde antes só existia desconfiança. E aquela simples fresta mudaria tudo. Foi naquela noite, depois que a casa inteira adormeceu, que Eduardo percebeu que a honestidade de Lívia tinha mexido com ele de um jeito que ele não sabia explicar. Ele ficou sentado na beira da cama, olhando para a cômoda, onde antes repousavam os $18.000. Aquele dinheiro que por anos tinha sido armadilha, agora parecia um lembrete incômodo não da maldade das pessoas, mas da própria solidão que ele alimentara. Pela primeira vez, ele se perguntou quantas oportunidades de confiar tinha desperdiçado por medo. No dia seguinte, quando atravessou o corredor e viu Lívia dobrando cuidadosamente os lençóis, sentiu algo inesperado. Um tipo de respeito que não se compra, não se exige. Só se reconhece. Bom dia, dona Lívia, disse ele com um sorriso tímido. Ela ergueu o rosto. Bom dia, seu Eduardo. O senhor precisa de algo. A simplicidade dela o desarmava. Nos dias seguintes, Eduardo passou a observar mais do que queria admitir. Via como ela tratava cada detalhe da casa como se fosse dela. Como falava com delicadeza com os outros funcionários. Como nunca deixava escapar um suspiro de cansaço, mesmo depois de horas em pé. Mas a mudança real aconteceu quando Helena, ex-esposa de Eduardo, apareceu sem avisar. Chegou em um carro importado, saltando com aquele perfume caro e um sorriso estratégico. Edu, eu sinto saudade. Posso ficar uns dias, disse ela como se nada tivesse acontecido. A presença dela trouxe uma tensão que quase dava para tocar. Lívia, percebendo o ambiente estranho, recolheu-se ao trabalho como se tentasse desaparecer. Mas Helena não demorou a notar. Ela observava Lívia com um olhar afiado, avaliando, comparando, julgando. E aquilo incomodava Eduardo de um jeito que ele não esperava. Durante o jantar, Helena soltou a primeira provocação. Ela é nova aqui, né? Parece ambiciosa. Eduardo franziu o senho. Ela é competente e honesta. Isso basta. Lívia, que arrumava a mesa discretamente, fingiu não ouvir, mas seu rosto denunciava o aperto no peito. Naquela noite, ao fechar a porta do quarto, Eduardo percebeu como uma funcionária humilde conseguira abalar muito mais sua vida do que anos de luxo ao lado de Helena. Era como se a presença tranquila de Lívia revelasse por contraste o vazio que ele carregava. E no fundo ele sabia, aquilo era só o começo. Uma tempestade estava se formando na mansão e ela colocaria à prova não apenas a honestidade de Lívia, mas o coração de todos ali dentro. A festa mal tinha começado. E Lívia já sentia que algo nela estava sendo testado de um jeito que machucava. A mansão de Eduardo brilhava naquela noite cheia de empresários médicos, juízes, gente elegante que falava baixo e ria alto. Era o primeiro aniversário dele celebrado em anos, e quem organizara tudo com uma precisão cruel
havia sido Helena. Lívia chegou mais cedo, usando um uniforme mais arrumado emprestado da vizinha. Prendeu o cabelo num coque simples, passou um perfume baratinho e respirou fundo antes de entrar. Mas assim que cruzou a porta, sentiu o peso dos olhos sobre ela. Olhares que a mediam, que a classificavam, que tentavam decidir se ela merecia ou não estar ali. Helena foi a primeira a se aproximar. Boa noite, Lívia. Espero que esteja pronta. Hoje a casa está exigente. O sorriso dela era educado, mas cortante. Lívia apenas assentiu, tentando esconder o frio que sentiu na barriga. À medida que os convidados chegavam, ela circulava pela sala com bandejas de petiscos, desviando de conversas afiadas e de elogios que vinham carregados de veneno. Não demorou para ouvir frases sussurradas. Quem é ela, nova funcionária? Ah, entendi. Cada palavra cortava um pedacinho de sua coragem. Helena fez questão de deixá-la exposta, destacando sua presença com comentários disfarçados de elogios. Impressionante como algumas pessoas se adaptam rápido a ambientes sofisticados, dizia sorrindo para um grupo que ria baixinho. Lívia fingia não ouvir, mas o peito queimava. O momento mais duro veio quando Helena ergueu sua taça e chamou a atenção de todos. O salão silenciou. Quero falar sobre valores, começou ela, olhando diretamente para Lívia. Sobre entender o lugar de cada um no mundo. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis. Lívia manteve a postura mesmo com o coração batendo dolorido. Você acha seu trabalho suficiente? Helena perguntou com uma doçura fingida. Acho digno, respondeu Lívia com voz firme mesmo que por dentro estivesse despedaçada. Risadinhas discretas ecoaram pela sala. Foi então que Eduardo entrou no círculo. Sua expressão já dizia tudo. Helena, chega! O silêncio que se seguiu foi sufocante. A Lívia é a pessoa mais íntegra que pisou nesta casa. E quem tentar humilhá-la, está humilhando a mim também. Um murmurinho percorreu o salão. Helena perdeu o ar por um instante surpresa com a firmeza dele. Lívia respirou fundo, tentando segurar as lágrimas não de tristeza, mas de alívio. Naquela noite algo se quebrou. E algo nasceu. A confiança entre ela e Eduardo se solidificou. E a arrogância de Helena encontrou pela primeira vez um limite. Mas ninguém ali imaginava que essa defesa pública seria apenas o primeiro passo de uma mudança muito maior e que o que viria depois transformaria a vida de Lívia para sempre. Na manhã seguinte à festa, quando a casa ainda cheirava a flores murchas e taças esquecidas, Lívia percebeu que algo profundo tinha mudado não só lá fora, mas dentro dela. Depois da defesa pública de Eduardo, ela acordou com um misto de gratidão e medo. Gratidão por não ter sido humilhada, e medo das consequências. Sabia que Helena não deixaria aquilo passar em silêncio. Sabia que de algum jeito a tempestade ainda não tinha acabado. Eduardo, por sua vez, passou a manhã inteira inquieto. Caminhava pela mansão como quem revisita um lugar que sempre foi seu, mas que ele só agora estava enxergando de verdade. A dignidade de Lívia tinha exposto uma ferida antiga nele, anos e anos, acreditando que ninguém era digno de confiança. Quando a encontrou na cozinha, organizando as panelas como sempre fazia, sentiu um aperto no peito. Lívia, sobre ontem começou ele. Ela sorriu tímida. O senhor não precisava ter me defendido daquele jeito. Precisava sim, respondeu com a voz mais baixa do que pretendia. Você só tentou fazer o seu trabalho, e eu não vou permitir que ninguém apague isso. Lívia desviou o olhar emocionada. Não estava acostumada a ser vista, muito menos valorizada. Aquele domingo parecia calmo, mas a calma era enganosa. No fim da tarde, enquanto arrumava a biblioteca, ela ouviu Eduardo atender uma ligação no escritório. A voz dele mudou, ficou dura, tensa, quase cansada. Helena, isso não é justo, disse ele. Você passou dos limites ontem. Lívia se aproximou sem querer ouvir, mas ouviu mesmo assim. Não, eu não vou demitir ninguém só porque você quer. A minha casa não funciona mais assim. O coração dela bateu forte. Pela primeira vez percebeu que aquela defesa não tinha sido apenas um impulso. Tinha sido uma escolha. Quando Eduardo desligou, ele a encontrou parada na porta com um misto de vergonha e preocupação. Desculpa, eu não quis ouvir, murmurou ela. Não tem problema, respondeu ele, passando a mão pelos cabelos cansado. Às vezes a gente precisa colocar limites em pessoas que nunca tiveram. Lívia respirou fundo.
Entendeu ali que Helena não era apenas ciumenta, era alguém que usava poder como arma. E Eduardo estava se afastando dessa escuridão pela primeira vez. À noite, antes de ir embora, ela parou na porta do escritório. Seu Eduardo, obrigada por me enxergar. Ele levantou o rosto surpreso com a sinceridade. Lívia, você mudou muita coisa aqui dentro, mais do que imagina, e eu quero te dar uma oportunidade. Ela franziu a testa. Uma oportunidade. Sim, algo além da limpeza, algo que combine com a sua responsabilidade. Quero te oferecer um novo caminho, se você quiser. Lívia sentiu as pernas tremerem. Ela ainda não sabia, mas aquele convite simples, inesperado, quase improvável, seria o marco da maior virada de sua vida. Uma virada que ninguém naquela casa, nem mesmo ela, estava preparada para viver. Quando Lívia ouviu o convite de Eduardo, foi como se o mundo ao redor ficasse em silêncio, um silêncio tão profundo que dava para ouvir o próprio coração batendo. Ela piscou algumas vezes, tentando entender se tinha ouvido certo. Assistente administrativa. Ela, uma mulher que a vida inteira só teve acesso aos trabalhos que os outros rejeitavam. Seu Eduardo, eu não sei nada disso, confessou a voz embargada. É por isso mesmo que quero te ensinar, respondeu ele com um sorriso leve. Capacidade a gente aprende. Caráter, não. Aquela frase ficou presa no peito dela pelo resto do dia. Na segunda-feira seguinte, Lívia chegou ao pequeno escritório que Eduardo havia alugado no centro de Belo Horizonte. O prédio era simples, mas para ela parecia outro universo. Mesas alinhadas, computadores brilhando, telefone tocando pilhas de documentos esperando para serem organizados. Seu primeiro desafio foi ligar o computador. Depois atender o telefone sem gaguejar. E claro, não se perder no meio das planilhas. Ela errou muito. Digitou senhas erradas, se atrapalhou com anexos, confundiu prazos. Mas uma coisa nunca faltou esforço. Lívia chegava cedo, saía tarde. E quando todo mundo ia embora, ela ficava revendo tudo sozinha, anotando dúvidas num caderninho azul que carregava desde menina. Eduardo via aquilo de longe, quase sempre em silêncio, mas profundamente tocado. A honestidade que ela tinha mostrado na mansão agora se transformava em determinação. Com o passar das semanas, algo bonito começou a acontecer. Lívia, a mulher insegura que tremia para atender um telefone, passou a organizar arquivos com precisão, a resolver problemas antes que alguém pedisse a antecipar necessidades. Eduardo percebeu e decidiu investir nela. Pagou um curso de gestão administrativa e disse: "Não quero que você tenha apenas um emprego. Quero que tenha um futuro." Lívia chorou em silêncio naquela noite. Era a primeira vez que alguém acreditava nela sem pedir nada em troca. Enquanto isso, lá longe, Helena tentava espalhar boatos, dizia que Lívia só crescera por favoritismo, que Eduardo estava cego, que aquilo não ia durar. Até chamou um jornalista para tentar manchar a reputação da nova assistente. Mas a verdade tinha números, e números não mentem. O escritório sob supervisão de Lívia cresceu 40%. Em produtividade, reduziu custos, conquistou novos clientes. Quando o repórter chegou esperando encontrar uma história de escândalo, encontrou eficiência. E encontrou uma mulher simples, serena, mas firme que transformava tudo o que tocava com honestidade e trabalho. Lívia crescia, Eduardo mudava, e Helena começava a perceber que nada apagaria o brilho de alguém que luta com o coração. O que ninguém sabia é que essa ascensão lenta, dolorosa, mas verdadeira, estava preparando Lívia para o maior desafio da sua vida. Um desafio que não teria nada a ver com planilhas, e tudo a ver com coragem. Quando Lívia subiu ao pequeno palco do auditório, mãos trêmulas segurando o microfone, nunca imaginou que tanta gente pudesse ouvir a história de alguém como ela. A sala estava cheia. Jovens buscando oportunidades profissionais, querendo recomeçar, curiosos que tinham ouvido falar da mulher que saiu da faxina para liderar um escritório inteiro. E lá no fundo, quase escondido, Eduardo observava em silêncio, orgulhoso, emocionado, transformado. Lívia respirou fundo antes de falar. Eu não vim de família influente. Nem de escola, cara. Eu vim de luta. De ônibus lotado, de cansaço. A voz dela vacilou. Mas vim também de fé. E de uma chance. As pessoas se inclinaram para ouvir. Ela contou sobre o primeiro dia na mansão, sobre o dinheiro na cômoda, sobre a oração sussurrada com medo de perder o emprego.
Contou das noites estudando até tarde das mãos, suando ao atender o telefone do escritório do caderninho azul, cheio de pequenas vitórias. E enquanto falava algo, acontecia, ela inspirava. Gente que nunca tinha se sentido capaz agora via possibilidade. No fim da palestra, a plateia ficou de pé aplaudindo com uma força que fez os olhos de Lívia marejarem. Ela não se acostumava com aquilo, ser vista, ser respeitada, ser admirada. Depois do evento, Eduardo se aproximou devagar. Lívia, você brilhou. Mais do que imagina. Ela sorriu tímida. Eu só falei a verdade, seu Eduardo. Só isso. Às vezes a verdade é tudo o que o mundo precisa. Eles caminharam até a saída do auditório. No estacionamento de longe, uma silhueta observava. Helena. Os braços cruzados, o olhar frio, a expressão de quem percebeu finalmente que a guerra que travava não tinha mais terreno. Porque ninguém derruba alguém que sobe pelo próprio esforço. Ao ver Eduardo e Lívia conversando, rindo de algo simples, Helena sentiu a derrota como um peso no peito. Não era sobre status, nem sobre poder. Era sobre o que ela nunca conseguiu comprar: respeito verdadeiro. Lívia entrou no carro com o coração leve. Eduardo deu partida, mas antes de sair, disse: Você mudou minha vida, Lívia. Mudou minha forma de ver o mundo. Ela baixou o olhar emocionada. Eu só fiz o que era certo, seu Eduardo. Justamente, ele sorriu. E é isso que muda tudo. Naquele retorno para casa, a cidade iluminada parecia outra. E ali, naquele carro simples, duas vidas que antes seguiam caminhos paralelos agora avançavam lado a lado, não por coincidências, mas por merecimento, coragem e integridade. Era o fim de um ciclo e o começo de algo muito maior. Algo que pela primeira vez parecia finalmente justo. Naquela noite, quando Lívia chegou em casa e colocou o caderninho azul sobre a mesa, percebeu que não era mais a mesma mulher que havia entrado tímida na mansão de Eduardo meses atrás. O silêncio do apartamento simples parecia acolher cada passo dela. As palmas do auditório ainda ecoavam em sua cabeça, como se o mundo tivesse finalmente enxergado o valor que ela sempre carregou, mas nunca teve coragem de mostrar. Enquanto preparavam um café, o celular vibrou. Era uma mensagem do irmão. Mana, viu o vídeo da palestra? Você deixou a gente orgulhoso demais. Ela sentou apertando o celular contra o peito. Era raro ouvir palavras assim. A vida dura tinha ensinado os dois a engolirem elogios para sobreviver. Mas agora era diferente. No dia seguinte, quando chegou ao escritório, funcionários novos a cumprimentaram com brilho nos olhos. Lívia, você nos representa. Você mostra que vale a pena continuar tentando. Ela sorria sem saber como responder. Não estava acostumada a ser inspiração. Eduardo, por outro lado, observava tudo com um orgulho silencioso. Ele via como a equipe se aproximava dela, como ela a acolhia, orientava, compartilhava o pouco que sabia, sempre com humildade. E dentro dele, uma certeza crescia: o mundo precisava de mais gente como Lívia. No fim da tarde, ele a chamou para conversar. Tenho pensado em algo, disse apoiando os braços na mesa. Com o crescimento da empresa, vamos precisar de um cargo novo. Alguém que lidere as operações, treine equipes, organize processos. Alguém que entenda de gente. Lívia franziu a testa sem entender. E quem o senhor tem em mente? Eduardo sorriu como quem entrega um presente. Você. O silêncio que tomou o escritório foi tão profundo que parecia sagrado. Os olhos de Lívia encheram de lágrimas. Eu vim da faxina, seu Eduardo, e é por isso que você merece. Respondeu ele firme. Porque subiu degrau por degrau. Porque entende cada parte deste lugar. Porque inspira sem perceber. Lívia levou as mãos ao rosto emocionada. Eu não sei se consigo. Consegue? Ele colocou uma pasta diante dela. E eu vou te ajudar. Assim como você me ajudou sem nem saber. Ela respirou fundo, sentindo o peso e a beleza daquela oportunidade. Era mais do que um cargo. Era uma reparação da vida. Era a prova de que esforço e dignidade transformam destinos. Quando saiu do escritório naquela noite, o céu de Belo Horizonte estava cor de ouro, como se o mundo inteiro estivesse celebrando aquela nova fase. E pela primeira vez, Lívia não sentiu medo do futuro. Sentiu pertencimento. Sentiu que finalmente estava exatamente onde deveria estar. Quando Eduardo anunciou a promoção de Lívia, na manhã de segunda-feira, o escritório inteiro pareceu prender a respiração. Era como assistir alguém romper um limite invisível,
um limite que muita gente acreditava não poder ser ultrapassado. Lívia ficou parada diante da equipe segurando a pasta que Eduardo havia entregado na semana anterior. As mãos tremiam, mas o olhar carregava uma força nova. Uma força que vinha de tudo o que ela viveu, de cada porta fechada de cada noite, estudando sozinha à luz fraca da cozinha. A partir de hoje, disse Eduardo firme, a Lívia assume a coordenação das operações. Se alguém aqui tem dúvida da capacidade dela, basta olhar os resultados dos últimos meses. Alguns funcionários aplaudiram de imediato. Outros mais tímidos se entreolharam antes de bater palmas, mas ninguém ousou questionar. A verdade era simples, o escritório só estava de pé porque uma ex-faxineira teve coragem de acreditar que podia aprender. Depois da reunião, Lívia se trancou no banheiro por 1 minuto. Precisava respirar. Precisava entender que aquilo estava mesmo acontecendo. Encarou o espelho. Viu olheiras, viu cansaço. Mas também viu uma mulher que não fugiu do próprio destino. De tarde, enquanto reorganizava processos, ela recebeu uma notificação no celular. Uma matéria local com o título De faxineira a gestora, a história que está inspirando BH. Ficou paralisada. O texto falava dela com respeito, com carinho. Mas o mais surpreendente veio nos comentários. Eu precisava ouvir isso hoje. Minha mãe viveu algo parecido. Obrigada por lembrar que a gente pode. Lívia chorou baixinho, sem vergonha. Alguns dias depois, enquanto revisava contratos, ouviu batidas na porta. Posso entrar? Perguntou uma voz conhecida. Era Helena. O coração de Lívia acelerou, mas ela manteve a postura. Helena deu um passo para dentro. Não havia arrogância no olhar, apenas cansaço. Eu vim pedir desculpas, disse ela, engolindo o orgulho. Eu tentei te diminuir, porque eu mesma me sentia diminuída. Você não merecia aquilo. Lívia ficou em silêncio. A ferida ainda doía, mas ela não era feita de rancor. Eu aceito suas desculpas, respondeu simples, sincera. Todo mundo erra. O importante é aprender. Helena assentiu e saiu sem acrescentar nada. Eduardo, que observava de longe, sentiu um alívio profundo. A vida finalmente estava se ajeitando nos eixos certos. Naquele fim de tarde, quando o sol entrava pelas janelas do escritório, Lívia percebeu que tinha conquistado algo maior que um cargo. Ela tinha conquistado respeito, espaço e voz. E era só o começo. Porque a jornada de alguém que aprende a acreditar em si mesma nunca termina. Naquela noite, quando o escritório ficou vazio e só a luz amarelada do corredor iluminava a mesa de Lívia, ela finalmente entendeu. Estava vivendo algo que jamais ousou sonhar. Ela fechou o laptop devagar, respirando fundo. O silêncio ao redor parecia abraçá-la, como se a vida estivesse lhe dando 1 minuto para compreender o tamanho da própria transformação. De ex-faxineira a coordenadora de operações. Não era só um cargo. Era uma história que ninguém poderia tirar dela. Eduardo apareceu na porta, encostado ao batente com aquele sorriso discreto que surgiu nos últimos meses, um sorriso que misturava orgulho e gratidão. Ainda daqui? Perguntou ele, cruzando os braços. Só terminando uns relatórios, disse ela, um pouco sem graça. Quero deixar tudo pronto para o dia de amanhã. Lívia. Ele se aproximou, baixando o tom de voz. Você já provou tudo o que precisava. Não precisa se cobrar tanto. Ela baixou os olhos, mexendo nos papéis. Eu só não quero decepcionar ninguém. O senhor me deu uma chance que poucas pessoas teriam coragem de dar. E você a honrou mais do que qualquer pessoa teria, respondeu ele. Eu deveria ser o agradecido aqui. Por um momento, o ar entre eles pareceu carregar algo que nenhum dos dois sabia nomear. Não era romance não ainda. Era reconhecimento. Era conexão. Era a sensação de que 2 vidas tão diferentes tinham se encontrado no ponto exato onde ambas precisavam mudar. Lívia respirou fundo, quebrando o silêncio. Hoje a Helena veio pedir desculpas. Eduardo ficou surpreso. Sério? Foi estranho. Mas bom, acho que de alguma forma todo mundo está mudando um pouco. Ele assentiu como quem entende a profundidade das pequenas vitórias da vida. Você está transformando tudo ao seu redor, Lívia. Ela sorriu meio tímida, meio emocionada. Eu só estou tentando fazer o meu melhor. E é exatamente isso que muda o mundo, disse ele. Ao sair do prédio, o vento fresco da noite de Belo Horizonte tocou o rosto dela. As luzes da cidade brilhavam como um tapete infinito,
E pela primeira vez, Lívia sentiu que também fazia parte daquele brilho. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, ouviu risos vindos de um barzinho, crianças correndo na praça, vida pulsando em cada esquina. E percebeu que sua história já não era só sobre superar dificuldades. Era sobre inspirar, sobre abrir caminhos, sobre provar que dignidade e esforço são forças capazes de mover montanhas e corações. E no fundo, Lívia sabia o que estava por vir seria ainda maior do que tudo o que já tinha vivido. Na manhã seguinte, quando Lívia chegou ao escritório e encontrou um buquê simples margaridas brancas, suas favoritas, sobre a mesa, ela soube que algo profundo estava prestes a mudar de vez. O cartão era pequeno, escrito à mão. Obrigado por transformar este lugar. E Lívia sorriu, encostando o cartão no peito. Não era paixão nem promessa. Era reconhecimento. Era carinho sincero, raro, quase sagrado. Nos dias seguintes, o escritório se transformou. Funcionários que antes trabalhavam apenas por obrigação agora se inspiravam nela. Lívia era firme, mas doce. Exigente, mas justa. Quando alguém errava, ela não apontava o dedo e ensinava. Quando alguém acertava, ela celebrava. Eduardo observava tudo com uma espécie de deslumbre silencioso. Era como se assistisse a vida ganhar cor depois de anos em preto e branco. Certa tarde, ele a chamou para uma reunião rápida. Lívia, feche a porta, por favor. O tom sério assustou. Ela se sentou devagar. Recebemos uma proposta de parceria grande, muito grande. E eles pediram para conhecer você. Ela quase deixou a caneta cair. Mas por quê? Porque ouviram falar do jeito como você organizou tudo aqui. Querem entender como alguém conseguiu transformar um escritório em tão pouco tempo. As mãos de Lívia suavam. Seu Eduardo, eu não sei se estou pronta. Está. Ele interrompeu com firmeza. O que você fez aqui não se aprende em faculdade nenhuma. É seu coração que faz a diferença. As palavras tocaram fundo. Lívia respirou, tentando controlar o tremor interno. Tá, eu vou tentar. E ela tentou. E brilhou. Durante a reunião com os investidores, falou com calma. Explicou processos, apresentou resultados. Era a mesma Lívia humilde, só que com uma força nova, uma luz que ninguém conseguia ignorar. Ao final, um dos investidores apertou sua mão e disse: Você é a alma deste lugar. Ela quase chorou ali mesmo. Naquela noite, saindo do prédio ao lado de Eduardo, ele parou na calçada e olhou para ela com sinceridade rara. Lívia, eu nunca imaginei que alguém pudesse me mostrar um caminho diferente. Mas você fez isso. Você mudou minha vida, sem nem perceber. O coração dela se acelerou. Eu só fiz o que era certo. E é por isso. Ele sorriu que tudo ao seu redor começou a dar certo. Lívia olhou para a cidade iluminada e sentiu algo crescer dentro dela. Não vaidade, não ambição, mas pertencimento. Pela primeira vez, ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava construindo, criando, transformando. E no fundo do peito, uma pergunta silenciosa começou a nascer. Até onde a vida ainda a levaria, ela não sabia, mas estava pronta. Tudo começou a mudar naquela noite em que Lívia, caminhando para casa com a brisa morna de Belo Horizonte, tocando o rosto, percebeu que já não carregava o peso de antes pela primeira vez, sentia que a vida estava empurrando-a para frente, não para baixo. Mas grandes mudanças sempre trazem grandes desafios. Na semana seguinte, o escritório cresceu de forma tão repentina que mal dava tempo de respirar. Novos clientes, novas demandas, novos funcionários. E, inevitavelmente, novas pressões. Lívia, acostumada a enfrentar batalhas sozinha, começou a absorver tudo. Revia contratos até tarde, chegava antes de todo mundo, corria de uma sala para outra com o coração acelerado. O caderninho azul virou um mar de listas intermináveis. Eduardo notou. Lívia, você está sobrecarregada, disse ele num fim de tarde. Eu estou bem, seu Eduardo. Só preciso dar conta. Não posso decepcionar ninguém. Você não tem que carregar tudo sozinha. Ela abriu a boca para responder, mas a porta se abriu de repente. Era um dos novos investidores irritado, falando alto, exigindo relatórios que não estavam prontos. Lívia sentiu o rosto esquentar, a insegurança antiga querendo voltar. Calma, disse Eduardo, firme, colocando-se entre eles. Ela não responde sozinha por isso. Eu respondo. O investidor recuou, mas a ferida ficou. Assim que ele saiu, Lívia respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Eu acho
Que não estou à altura, confessou baixinho. Parece que quanto mais eu avanço, mais medo eu tenho de errar. Eduardo se aproximou devagar com uma delicadeza que ela não esperava. Lívia, você não chegou aqui por acaso. Tudo o que esse escritório se tornou é reflexo de você. Se existe alguém capaz de enfrentar essa fase, é você. As palavras entraram como um abraço. Naquela noite, antes de ir embora, ela encontrou um envelope sobre sua mesa. Dentro havia um cartão com a letra de Eduardo. Lívia, líderes não são os que sabem tudo. São os que inspiram mesmo quando estão cansados. Você já é uma. Ela fechou o envelope com cuidado, como quem guarda algo precioso. No caminho para casa, enquanto os ônibus passavam e a cidade fervilhava ao redor, Lívia deixou que uma verdade simples, mas poderosa, se instalasse dentro dela. Se a vida estava lhe dando desafios maiores, era porque ela finalmente estava pronta para crescer ainda mais. E pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu sozinha no meio da rua, com a certeza de que o próximo capítulo não seria fácil, mas seria dela. Com coragem, com verdade, e com o coração que a trouxe até ali. Naquela quinta-feira cinzenta, quando Lívia abriu a porta do escritório e encontrou Eduardo sentado à sua mesa, segurando o caderninho azul que ela havia esquecido algo dentro dela, simplesmente desmoronou. Ele levantou o olhar preocupado. Você não está sozinha, Lívia. Eu estou aqui. Para tudo. Foi o suficiente. Ela sentou, deixou finalmente cair as lágrimas que vinha segurando havia dias, lágrimas de cansaço, medo e ao mesmo tempo de alívio. Eduardo não disse nada. Apenas ficou ao lado dela, presente, firme e humano. E naquele silêncio, Lívia entendeu que liderar não era ser perfeita. Era ser verdadeira. Respirando fundo, ela enxugou os olhos e disse: Eu quero continuar. Quero aprender. Quero merecer esse lugar. Eduardo sorriu orgulhoso. Então vamos seguir juntos, no seu ritmo, do seu jeito. E naquele instante simples, sem glamour, sem testemunhas, a vida dela mudou mais uma vez, porque alguém acreditou nela no momento exato em que ela mais duvidava de si mesma. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa para florescer é uma única chance, e alguém disposto a acreditar quando o mundo inteiro diz não. Lívia não cresceu porque era perfeita. Ela cresceu porque persistiu mesmo morrendo de medo e permitiu que o apoio de outra pessoa se tornasse força.